Seja muito bem-vindo ao canal Até a Farda. É um prazer tê-lo aqui na série Aquecimento PM Pernambuco. Hoje faremos só questões da banca OCP sobre orações coordenadas e subordinadas. Se você quiser revisar um pouco sobre orações da parte teórica, eu já tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no card, com alguns bizus sobre como estudar cada tipo de oração. Se você já assistiu a esse vídeo, agora vamos, sem mais delongas, fazer as questões. Se esta série estiver te ajudando de alguma forma, peço que você curta e se inscreva no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar. Sem mais delongas, vamos às questões. Questão 1, a OCP, PM Goiás, pergunta o seguinte: qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por se tornar da maior utilidade. Letra A, consequência. Letra B, intensidade. Letra C, comparação. D, adição. E, conclusão. Pode parecer difícil e pode gerar certa dúvida se você não estiver revisando o conteúdo, principalmente entre a letra A e a letra B, consequência e intensidade. Mas o gabarito dessa questão é a letra A. E eu vou te dar duas grandes dicas para facilitar. A primeira, quando surgir dúvidas, é trocar o contexto. Porque a banca geralmente vai tirar textos difíceis com palavras que você não está acostumado para te confundir. Então, o ideal é trocar o contexto usando as mesmas conjunções, porque fica muito mais fácil. Por exemplo, eu posso falar assim: Ramon é tão alto que não estou enxergando nada. Ramon falou tão alto que ficou rouco. Ramon tomou tanta chuva que ficou gripado. Então você percebe que sempre tem uma causa e uma consequência, da mesma forma nesta oração. Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por se tornar da maior utilidade, ou seja, é tão bom ter pausas que esse momento inútil traz mais utilidade, e essa é a consequência. Então a primeira dica é trocar contexto, e a segunda dica é gravar o seguinte: quando você vir esses 4 T's, tal, tamanho, tão, que é o caso da questão, tão, Maria, e tanto, seguido do que, pode marcar. Vou colocar o nome completo para você criar intimidade. Você estará diante da oração subordinada, adverbial, consecutiva. Ramon cansei. O nome é realmente grande, principalmente para quem não está acostumado a estudar. Mas nada difícil, nada que você não consiga gravar. E eu irei reforçar. Esse tipo de questão é questão para você gabaritar, para você acertar e somar pontos. Errar essa questão pode te distanciar muito da vaga. Porque ou você sabe ou você não sabe. Como eu disse, alguns assuntos da língua portuguesa, você vai repetir até acertar todas as questões. Porque a mudança, principalmente para a prova da Polícia Militar, não vai mudar tanto. A cobrança, melhor dizendo, não vai mudar tanto. A cobrança sempre é a mesma. Tem um limite para essa prova da Polícia Militar. Então você vai repetir muito até alcançar este limite e pode ir com o coração confortável, porque vai cair a mesma coisa. Então essa questão aqui é para gabaritar sim, porque não tem o que fazer. O candidato que não sabe, não adianta ele voltar e ler o parágrafo 10 vezes, porque ele não vai acertar. Da mesma forma, a situação. Por que a palavra café é acentuada? Ou sabe que é uma oxítona terminada em E, ou não adianta ler o parágrafo 10 vezes, ele não vai acertar. Então, por favor, dê atenção, acesse os conteúdos, para você já criar a mente de que vai para gabaritar, e aí outras questões mais difíceis que exigem análise sintática, pontuação, aí sim essas você vai avaliar na hora e vai se esforçar na hora, certo? Mas algumas é fazer o básico, porque você vai somar ponto. Segunda questão, 2023, também da banca e também de prova da Polícia Militar. Cuidado ao sair resolvendo todas as questões da banca, porque a banca faz prova para diversos concursos. E muitas vezes o tipo de cobrança é diferente. Então você pode achar que está estudando corretamente, quando na verdade você não está. Então muito cuidado. Banca OCP para a prova de polícia. Examine o excerto a seguir. Sem sombra de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. A sentença expressa valor D. Então a banca nem entrou em detalhes de oração. Ela só perguntou qual é o valor causal, temporal,
condicional, explicativo ou concessivo. A banca também nem misturou dois valores com explicações diferentes. Então fica muito mais fácil. Basta ler o sentido, ou você sabe ou não sabe. Como eu disse, se houver dúvidas, meu conselho é trocar contexto. Então, por exemplo, numa conversa entre mim e você, eu posso falar assim: Lucas, pode vir, desde que você traga o refrigerante. Então, qual é a ideia que eu trouxe com essa frase? Claramente é uma condição condicional, visto que indica a condição para que as novas plataformas possam oferecer contribuições para o nosso cotidiano. Então, você vai ler o contexto, você vai entender o sentido, mas você também vai gravar. Que a depender do contexto, esse desde que vai trazer a ideia de condição. Então, o assunto orações é muita repetição para gravar as conjunções e acertar boa parte das questões. Uma ou outra vai trazer especificidade. Se porventura você errar, você vai aprender. Mas se pegar essa base forte, não tem segredo. Segunda questão, gabarito, letra C, nem precisa perder tempo com as outras. Claro que, apenas uma observação, nos seus estudos, aqui eu quero uma aula mais prática, por isso que eu estou passando, o ideal é que você passe uma a uma e saiba por que que não é. Neste caso aqui, como é uma questão de oração, é muito mais fácil dizer que não é porque não é a conjunção. Mas, por exemplo, a ideia é você saber que causal seria já que o temporal seria, por exemplo, quando, o explicativo seria um porquê, e o concessivo seria um embora, ainda que, dentre outros. Então, o ideal é sempre você fazer isso para você reforçar o sentido em sua mente e você não errar caso a banca troque a forma de cobrança, certo? Então, não só marca certa, mas revisa as erradas e, no caso das orações, forçadamente você fala uma outra conjunção para acertar. Questão número 3, 2023, ao CP, prova para PM também. Analise o trecho a seguir. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Os conectivos podem ser substituídos por. Pronto, uma questão de substituição de conectivo. Ela não perguntou qual é a oração, mas você terá que saber para substituir. Quem não sabe, não adianta ler o texto 10 vezes que vai se confundir todo aqui. Para facilitar, vamos começar com no entanto. No entanto, que é o número 1, ele é uma conjunção adversativa. Em específico, né, da oração, eu vou colocar o nome todo para você acostumar. Oração coordenada adversativa. E quais são as outras conjunções adversativas? O porém passa, pode ser o nosso gabarito, com isso não, portanto é conclusivo. O entretanto e o todavia passam também. Pronto. A primeira etapa você já passou, que é gravar as conjunções da oração coordenada adversativa. Pão, pão, queijo, queijo. O ainda que, ele traz o sentido concessivo. Vou escrever aqui para vocês. É uma oração. Peço perdão pela voz, é que eu estou meio gripado ainda. É uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Ramon, o que é essa concessão? Olha, é muito parecida com a adversidade, mas a banca não vai entrar nesse mérito. Ela não vai pedir a você para diferenciar. O que dizem é que a concessão é uma adversidade que não é capaz de anular a sua ação. Por exemplo, embora estivesse chovendo, fui treinar. Pronto. A chuva não foi capaz de anular o seu treino, mas isso aí é um exemplo que você não precisa se prender. A banca não vai cobrar isso, certo? Basta saber as conjunções e diferenciá-las. E quais são as conjunções concessivas? Ainda que, embora, passa, dado que não, dado que geralmente é explicação, pode ser substituído por já que, visto que, entre outras. E o contanto que também não, aqui só para gravarmos, é condicional. Eu posso falar assim, o mesmo exemplo para facilitar. Lucas, pode vir, contanto que você traga o refrigerante. Uma condição. Oração subordinada adverbial condicional. Não é difícil, só tem muitos nomes, basta gravar. Então, nosso gabarito novamente é a letra A. Nível de dificuldade, só gravar as condições é uma questão para você acertar. Porque se você errar, você vai perder 100 colocações ou mais. Então,
Repete muitas vezes até gravar. Opa, questão 4. Instituto AOCP, prova de polícia também. O trecho adaptado do texto. Abre aspas. A pesquisa foi coordenada por Elizabeth Derryberry, Ave Maria, que estuda o canto da ave nessa área da Califórnia. Traz em destaque, ou seja, ela destacou esta oração e pediu a você para classificar qual é essa oração. Vamos passo a passo. Você pode ler, pode confundir, mas se tiver com a base forte, fica muito mais fácil. Primeiro, essa é identificar que esse que ele está antes de um verbo ou de um nome? Antes de um nome, né? Elizabeth, no nosso bom português. Antes de um nome. E no bizu que eu te dei, quando esse que estiver antes de um nome, ele vai ser um pronome relativo. E no bizu que eu te dei, que está no card, o pronome relativo ele é marca de uma oração, vou abreviar aqui, subordinada, adjetiva. Ficou pequeno, mas dá para você enxergar. Adjetiva. Então, só com isso aqui, sem muita análise, já conseguimos eliminar muita coisa. A letra C fala. A letra C não, deixa eu ir para as outras, né? A letra A fala, coordenada restritiva. Aqui misturou tudo, bagunçou tudo, foi para confundir sua mente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra B, subordinada substantiva. Não. E apenas a título de curiosidade, só para lembrar, vou colocar aqui, ó. A subordinada substantiva é marcada pela conjunção integrante. Conjunção. É bom revisarmos que você começa a acostumar. Integrante. Como assim, Ramon? Pode ser o mesmo que, né? O que ou o se. Eu vou colocar aqui embaixo com outra cor para facilitar. Que ou se depois de verbo. Tem aquele bizu, né? Verbo antes, conjunção integrante. Exemplo. Ela falou que viria. Pronto. Ela falou isso, né? Não só o que e se, mas também se pode substituir pela palavra isso. Vou colocar aqui para facilitar para vocês. Pela palavra isso. Então não é uma oração subordinada substantiva, porque o que não está depois de verbo, né? Verbo antes, conjunção integrante, e não é substituído pela palavra isso. Então você já tira. Letra D, oração coordenada acinética. Não é, porque não tem a conjunção que marca a oração coordenada. Letra E, oração subordinada adverbial. Não é, porque não tem conjunção. Então, só em conseguir identificar o pronome relativo, você acertaria o gabarito que é a letra C. Oração subordinada adjetiva, apresentando uma característica das pesquisas realizadas por ela. Correto. E aqui a questão nem entrou no mérito de diferenciar explicativa e restritiva. Se você assistiu ao card, a aula de bizu, eu vou perguntar a você. Isso aqui eu vou até apagar aqui para facilitar. Seria uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva? Acertou quem respondeu restritiva, né? Restritiva. Isso porque está sem vírgulas. Pão, pão, queijo, queijo. Então amanhã, se cair na prova de IPEM em Pernambuco, uma questão assim, e a banca entrar em detalhes, você vai acertar facilmente, porque você já aprendeu. Próxima questão, número 5, a OCP também, em prova de polícia. O trecho retirado do texto, abre aspas. Essas ondas batem no corpo das presas e retornam ao ouvido desses mamíferos alados. Apresenta em destaque. Ele destacou esta oração e perguntou o sentido. Observe como é muito fácil. Não precisa nem voltar ao texto. Você vai só observar. Essa conjunçãozinha aqui, ó, acabou e vai marcar. Oração coordenada, sindética, aditivo, introduzindo uma nova informação à oração principal. Letra A, subordinada adjetiva. Não é porque você estudou comigo que para ser subordinada adjetiva tem de ter o pronome relativo e aqui não tem nada a ver com isso. Letra C, subordinada apositiva. Não é. Aqui ela está na oração subordinada substantiva.
Precisa de conjunção integrante. Não tem nada a ver. Letra D, oração coordenada concessiva. Aqui bagunçou, tá vendo? Você tá vendo que a banca tá fazendo a mesma coisa? É outra prova de polícia. Ela tá repetindo a mesma cobrança. Ela tá misturando nomes. Não existe coordenada concessiva. Ou é coordenada, que não é o caso aqui, ou é subordinada adverbial concessiva. Mas o examinador sabe que você tem dificuldade em gravar. E ele faz isso, na hora da prova, você nervoso, você trava. Tá repreendido, não vai acontecer com você, porque você vai revisar muito. E aí você vai saber, não vai cair nessa pegadinha. Letra E, subordinada adverbial, também não é, porque não tem nenhuma conjunção adverbial. Só a título de curiosidade, quando ele bota assim, ó, coordenada sindética, sindética é porque tem a conjunção. E a sindética é a oração sem conjunção. Mas isso aqui é besteira. Se você gravar a conjunção, você acerta todas as questões. Questão 5, gabarito, letra C. Difícil? Não. Escuta o meu conselho. Assistiu a aula teórica uma vez? Difícil? Ok. Repete. Eu vou gravar aulas teóricas para Pernambuco. Só que eu vou ser o mais eficiente possível por causa do nosso tempo. Então não é difícil de você gravar. Agora, alguns assuntos você terá que repetir 10 vezes. Aí você vai perceber que vai ficar fácil. E das 15 de português, 8, 10 você terá garantidas, porque você sabe que é só saber. É pão, pão, queijo, queijo. Ou grava ou não sabe. Não adianta fazer análise no dia da prova. Próxima questão, questão 6, a OCP, prova de polícia também. O trecho adaptado do texto, abre aspas. Se a tendência atual de emissão de gases de efeito estufa continuar aumentando, vírgula, os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos. Aqui tem a oração 1, aqui tem a segunda. E ele destacou essa primeira oração e perguntou qual é o sentido. Tá vendo que tá ficando chato? Você tá percebendo que as questões estão com o mesmo nível de cobrança? É a mesma banca, muda o estado, mas a prova para a polícia está tendo a mesma cobrança e é assim que a gente vai caminhar, passo a passo, assunto por assunto. Hoje, se você se dedicar bem, você já mata orações. Claro que, para quem não tem a teoria forte, vai ter que repetir algumas aulas teóricas. Mas depois você vai voltar aqui e você vai perceber que é a mesma coisa toda a questão. Então, se cair lá, você vai acertar. Então, qual é o sentido que essa oração traz? Se cair lá, você vai acertar. Se a tendência continuar, os oceanos ficarão mais quentes. Eu trouxe o que com esse se? Claramente uma condição. É só buscar a letra E. Ele traz vários nomes para confundir. Oração subordinada adverbial condicional, apresentando um fator imprescindível para que ocorra a ação citada na oração principal. Perfeito. É a condição para isso acontecer. E só para tirar o dia, porque aqui trabalhamos da melhor maneira, de maneira correta. Essa vírgula aqui, ó. Ah, eu vou falar. Ramon, essa aula é sobre vírgula? Não, mas eu vou falar. Eu vou. Essa vírgula, anote aí em seu coração, porque quando chegarmos na hora de vírgula, seu coração vai estar amaciado. É sempre assim, começa devagar, aos poucos, dá uma risadinha, conversa sobre estudos. Quando você perceber, o coração está amaciado. Você vai colocar aqui, ó, oração, ou, já vou confundindo, ó, vírgula obrigatória. E aí você vai perguntar, por que, Ramon? Eu vou dizer, excelente pergunta, aluno. Anote aí, por favor. Até trocar a cor, ó, bagunçar. Você vai colocar assim, ó, oração subordinada, adverbial, deslocada. Como assim, Ramon? Deslocada? Será que você poderia explicar? Claro. Na ordem direta da língua portuguesa, a letra não está muito boa, mas você me ouviu, tá? Deixa de besteira. Na ordem direta, essa oração aqui, ela viria ao final. Seria mais ou menos assim: os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos se a tendência atual de emissão, etc. Então você traz primeiro o sujeito, verbo, enfim, tem a ordem direta da língua. Quando você pega essa oração e coloca no começo, essa vírgula fica obrigatória. Ramon, você poderia dar outro exemplo para gravarmos de uma única vez? Claro, você pode falar assim, ó. Quando você vir, vírgula, traga café. Quando você vir, oração subordinada, adverbial, temporal, deslocada. Anota aí, Ramon, por favor, agora. Perdão, quando você vier, ó. Meu Deus do céu. Eu vou colocar desculpa na gripe, tá? Quando você vier, vírgula, traga café.
E só para tirar onda, eu vou colocar o vir aqui para já explicarmos um pouco também, tá? É diferente de quando você vir o carro, vírgula, avise-me. Já vamos matar dois coelhos, tá? O primeiro ponto é gravar que essa vírgula aqui, assim como essa vírgula aqui acima, ela é uma vírgula obrigatória, porque você tem uma oração subordinada adverbial deslocada. Nesse caso, uma oração temporal embaixo, quando, e oração condicional em cima, mas está deslocada, está começando o período. E o segundo ponto, só a título de curiosidade, para vocês não confundirem, o que é normal, às vezes até o professor confunde, tá? A diferença entre vier e vir, quando você usa o quando, né? Esse quando aqui, ó, essa marca do futuro do subjuntivo que vocês estudaram comigo em tempo verbal. Quando tiver o quando, o vier traz o sentido, né, de movimento, né, de vir mesmo. E o vir, quando você usar o quando, aqui é o sentido de ver. Deixa eu trocar até a cor. Ramon, isso cai em prova difícil, tá? Coloquei aqui só para você tirar um dia quando você sair com seus amigos. Quando você usar o quando, que marca o futuro do subjuntivo, o verbo ir, ele vai aparecer como vier, né? Quando você vier. E o verbo ver vai aparecer quando você vir. Então, nessa segunda frase aqui, ó, quando você vir o carro do ovo, avise-me. Diferente de quando você vier, traga café, tá? Eu vou apagar aqui para você não confundir. Vamos voltar ao que é mais importante. Recapitulando, você viu que essa oração é uma oração subordinada adverbial condicional e que, quando ela está deslocada, iniciando o período, a vírgula é obrigatória. As outras alternativas é só para te confundir. Oração subordinada adjetiva. Não, porque precisa do pronome relativo. Não tem aqui como você viu comigo. Oração subordinada causal. Não, não traz ideia de causa, né? Já que, visto que. Não é o caso aqui. A positiva também não é, porque não é uma oração substantiva, ou seja, não tem a conjunção integrante e não há nenhum aposto aqui. Coordenada assindética também não, porque não tem nenhuma conjunção da oração coordenada. Resumindo, oração subordinada adverbial condicional, porque o se traz essa ideia. Para complementar, eu trouxe a noção da vírgula, que essa vírgula é obrigatória, porque a oração está deslocada, e finalizei dando o exemplo do quando. Quando você usa o quando, você marca o futuro do subjuntivo e o verbo há algumas diferenças. Quando você vier, é a ideia de movimento, e quando você vir, é a ideia de enxergar, certo? Última questão, muito simples. Questão 7, PM também. E você vai perceber que a cobrança não muda. Analise a oração destacada. Acho que eu vi o barulho do mar, mas está muito baixinho. E ela pergunta qual é a oração. Eu fiz 7 questões, todas as 7. A diferença foi mínima. Ou classificou a oração, ou trouxe a conjunção para você trocar. Difícil não. Você já sabe o que a banca vai fazer na prova da PM em Pernambuco. Mas está muito baixinho, é uma oração coordenada adversativa. Coordenada sindética adversativa. E aqui, ó, por curiosidade, ela colocou na letra B a sindética, não é? Porque a sindética é essa oração sem a conjunção, tá bom? Gabarito letra E, a mesma ordem das outras. Eu espero que você tenha entendido. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.